pessoal. Vamos entrando. São 9 horas. A Aline já está aí. Oi, Aline. Oi, Renata. Oi, Raíssa. Vamos lá, deixar o pessoal ser avisado. Oi, Michele. Muito obrigada. Boa noite, Luiz Carlos. Boa noite, Diane. Nós vamos fazer uma live muito especial hoje sobre amamentação com visão de céu. Então vamos falar vários pontos importantes da amamentação e, claro, a parte mais especial será a visão de céu que existe, tão importante, né, da maternidade. Oi, Graciele. Oi, Rafaela. Opa, cortando a cabeça aqui. Vamos lá. Boa noite, Samantha. Oi, Aline. Tô te vendo, mas... Não. Tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Cadê o marido que salvou antes? A gente fez um teste e o marido da Aline veio salvá-la. Agora a Aline sumiu total. Enquanto isso, eu vou mostrar pra vocês. Olha que coisa linda que hoje eu tenho aqui. Olha só. Olha essa Nossa Senhora amamentando, que coisa mais fofa. Essa Nossa Senhora veio lá de Cracóvia, do Santuário da Divina Misericórdia. Ela é de uma amiga minha, muito especial, e ela veio lá do santuário onde está o corpo de Santa Faustina. Então, ela trouxe quando viajou. Gente, é muito lindo, né? E ela disse, tens que usar numa live. Então chegou a hora. Ai, na live sobre amamentação. Ai, meu Deus. Não posso derrubar isso, né? Pensa. Vamos lá. Aline de novo. Vamos ver se agora dá certo. Cadê a Aline? Aline, cadê você? Não te encontrei aqui. Oh, meu Deus. Ah, achei. Oi, Léa. Agora sim! Agora, estão me ouvindo bem? Agora eu tô te vendo e tô te ouvindo. Ai, que Que legal. bom, Que bom. Ai, que que bom. bom. Ótimo. Muito feliz. Tu viu, né? Eu tava mostrando, tu viu a Nossa Senhora aqui? Vi, eu já quero uma dessa para mim. Fofa, né? Pois é, igual Preciso. essa, a gente tem que viajar pra Polônia. Eita, preciso de uma dessa. Linda, linda, linda. Meu Deus do Linda, céu, coisa né? linda. É, Muito linda. muito linda. Ai, gente, então, que bom. Tô tão feliz de estar fazendo essa live nesse mês de Ah, agosto, né? Um agosto dourado. E com a é Aline, que é verdade. uma amiga virtual, né, Aline? A distância Nós não nos é conhecemos pessoalmente. isso. Nos conhecemos pelo Instagram e criamos um vínculo bem gostoso, né? De conversas, enfim, e de troca. Sim, Então, sim. fico bem feliz. Verdade. Você é presente, Aline. Vamos lá, pra gente conhecer um pouquinho. Provavelmente tem gente que te conhece e não me conhece, né? Mas nem É eu não verdade. gasto o tempo das lives me apresentando. Tem lá no meu feed uma explicaçãozinha que já é suficiente. É, né? Fala, querida, E quem aí, você como é? é que faz? Aí você vai me orientando aí, porque primeira vez. Fala da sua profissão, o que você faz, assim, que você é mãe. Conta um pouquinho de você rapidinho, assim, só pra gente E saber rápido, quem né? você é. Pronto, sou enfermeira, né? Eu sou mãe de dois príncipes. E agora, né, também sou consultora de amamentação e também sou doula, né? Com visão de céu, na busca Isso, aí, né? Na luta aí, né? isso, isso mesmo. Então, a Aline também tem essa visão diferenciada, né, nessa missão de consultora de amamentação e de acompanhamento de partos também, né? Então, por isso Isso. que ela foi nossa convidada especial para falar desse tema. Então, assim, É, vamos começar fazendo só uma oração mesmo, pedindo para que Nossa Senhora nos conduza, né? Ela que está aqui hoje de forma tão especial, nos ensine e nos conduza mesmo nesse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Pai do Espírito Filho e do Santo. Espírito Santo, amém. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, Cheia o de Senhor graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. é Bendito é o fruto bendita do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de de nossa nossa morte. morte. Amém. Amém. Nossa Senhora do Leite, rogai por nós. Em Rogai nome do por Pai, nós. do Filho e do Espírito Santo. Espírito Santo. Amém. Amém. Então, eu vou colocar assim um pouquinho, porque, claro, a gente tem toda a questão do agosto dourado, né, de ser um mês que a gente enfoca muito essa questão da amamentação, mas também, assim, o objetivo de estarmos fazendo é sempre pensando que a gente fala no Divino Nascer, né, da preparação do parto, de maternidades de outras formas, da importância da maternidade, mas a gente sabe que a amamentação está altamente ligada com tudo isso, né? Então, no curso de doula a gente ouve, né, que na maternidade biológica a gente tem 3 graças, né? Gestar, parir e amamentar, né? É. É uma tríade, assim, né? Ela diz até para a gente refletir a Santíssima Trindade mesmo. São 3 graças muito preciosas, né? E que amamentar não é tão simples às vezes, né? Muitas vezes. Até eu coloquei a enquete nos stories e eu fiquei assim, eu publiquei agora o resultado. 66% das pessoas que responderam tiveram dificuldade. Então, é um número muito grande, Muito, né? muito. E isso pode acontecer mesmo, né? E eu acredito que muito disso seja por várias questões, às vezes por não ter informação, né? Não estar preparada, por alguma questão psicológica daquele momento, por alguma questão do próprio parto, né? Do nascimento em si, de como foi o parto, da primeira hora, isso tudo a Aline vai falar pra gente. E outro ponto também é da questão de que nós não estamos mais convivendo com mulheres que amamentam, isso frequentemente, assim, né? Antigamente as mulheres Uhum. estavam muito juntas, assim, né? Nos vilarejos, e elas viam, e era algo natural amamentar, enfim. E hoje, como nós vivemos mais isolados, assim, cada um na sua casinha, então a amamentação não é algo que a gente vê com frequência, né? Normalmente. Então, É. isso tudo tem um peso, né, no momento em que nós vamos amamentar. Hoje eu estava falando com uma amiga, ela disse assim, o momento que eu acho que vai ser mais difícil vai ser da amamentação, né? Então, realmente, é algo que nós precisamos nos preparar, né? Durante a gestação, justamente é o momento. E quem ainda não está nem gestando, então, melhor ainda, né? Conhecer, entender como que funciona, tudo isso é muito lindo. É lindo demais. Isso. Então, É. Aline, para começar, né, esse momento, pode seguir o teu roteirinho, como tu planejou assim falar, e a gente vai conversando, tá bom? Tá certo, tá certo. Como você mesmo falou, né, a amamentação, ela é, assim, um aspecto bem melindroso, né, pelas mulheres, né, elas acabam ficando, assim, mais preocupadas com a amamentação do que com o próprio parto, né, porque é uma pressão grande, né, querendo ou não, tem a cobrança da sociedade, a cobrança dela mesma, todos os hormônios ali, a flor da pele, e o aspecto físico, emocional, privação de sono, enfim, várias coisas que acabam realmente trazendo desafios, né? Eu me tornei consultora de alimentação exatamente por passar por vários desafios, né? Eu já sou enfermeira há 7 anos, e aí, quando eu tive meu primeiro filho, eu achava que ia abalar, né? Porque já tinha conhecimento, né? Não trabalhava nessa área ainda, mas a gente acha que o mínimo do conhecimento, ele é suficiente, e não é. Então, eu achava que, não, dá tudo certo, vai ser super fácil. E eu tive, assim, todos os motivos de realmente desistir da amamentação. Eu não esperava que realmente fosse algo tão difícil para mim. E aí foi quando, depois do meu segundo filho, né, eu tenho 2 filhos, depois do meu segundo filho, eu tomei a decisão, vou ajudar outras mulheres, né, a superar esses desafios, como eu superei os meus desafios, e mostrar que sim, é possível, que a gente tem condições realmente de encarar isso com uma leveza grande, mesmo que seja momentos desesperadores, né? E eu acho que é isso que vale a pena, sabe? Mesmo quando você passa por momentos desesperadores, que você tem aquela decaída braba, aquela crise braba mesmo,
esses momentos é preciso você assumir, né? Você saber que tá punk mesmo e o que é que eu preciso fazer, né? Então, hoje em dia, né, existe inúmeros profissionais, quantas consultoras de amamentação, né? Não existe. Pessoas que estudam para ajudar mais essas mulheres. Eu estava vendo uma live essa semana sobre amamentação e uma consultora estava comentando, né, que quando uma mulher ela não amamenta seu filho, a culpa não é dela, a culpa é da sociedade, né? Que não apoiou aquela mulher, que não deu todas as digamos assim, todas as orientações para aquela mulher, né? Então, de antemão, já digo para as mulheres que não amamentaram, né, ou que não conseguiram amamentar, não se culpem, né? A culpa não é sua, né? A culpa é nossa, dos nós profissionais, da sociedade. Às vezes as redes de apoio também não são bem preparadas, porque nós temos culturas diferentes, gerações diferentes, então que nossas vós, nossas mães viveram, né? Não é a mesma coisa que vivemos hoje. Então, elas ficam querendo repassar, né, sempre aquela vivência, aquela experiência, e muitas vezes não é adequado para daquele momento daquela mulher, né? Eu digo por mim, porque a minha família inteira, achava que eu ia jorrar de leite, porque a minha família tinha um histórico de muito leite, muito leite, muito leite, e eu achava que eu ia tirar de leite por causa disso também, que eu ia ter muito leite, que eu me alimentava bem na gestação, bebia bastante água e jurava, né, que realmente ia dar certo. E não foi. Eu tive baixa produção de leite, fui muito julgada por isso. Então, assim, eu senti todas as cobranças e todos os aspectos físicos, emocionais, tudo junto. Imagina, por isso que eu digo, tive todos os motivos de desistir. Porque enquanto eu amamentava meu filho, eu tive fissura mamilar, eu tive hipolactia, tive bebê baixo peso, ele foi perdendo peso muito rápido, então ele perdeu mais de 500 gramas, assim, muito rápido. E eu escutava, né? Ah, o leite não tá servindo, né? Você não tá comendo bem, né? Alguma coisa tá errada com você, que o seu filho não tá, né? Tão bem assim. Então, aquilo gera uma pressão muito grande na sua cabeça, né? E que a gente realmente não se prepara. Hoje eu sempre digo para minhas gestantes, não podemos esquecer da amamentação. Né? A gente se prepara para um parto, para um puerpério, para o enxoval do bebê, né? A gente tem aí o quarto todo equipado, todo, né? Tudo que o bebê realmente precisa. Mas a gente esquece muito da amamentação. E é uma coisa que eu bato muito na tecla. A gente precisa estudar mais, a gente precisa confiar mais, precisa deixar as coisas acontecerem, porque vai ter momentos que realmente vai ser, digamos assim, bem de provação mesmo, né? E a gente vai ter que realmente se agarrar com Deus e acreditar e confiar. Eu me lembro que quando eu comecei nessa fase da amamentação com o meu primeiro filho, eu fui para a consultoria de amamentação, né? Precisei de ajuda. E o local daqui de Recife que eu ia, a primeira coisa que eu via era uma imagem de Nossa Senhora amamentando, né? E eu ficava, aquilo ali para mim era um sinal de que ela estava dizendo ali, tenha calma, né? Vai dar tudo certo, porque eu nunca tinha visto uma foto de Nossa Senhora amamentando, uma pintura de Nossa Senhora amamentando. Sempre vi Nossa Senhora com Jesus, né? Mas nunca amamentando. Então aquilo para mim foi muito chocante, assim, foi aquela coisa assim, alguma coisa ela quer me dizer, né? Então eu não vou desistir. E eu sabia que eu estava saudável, sabia que o bebê estava saudável e que eu precisava encarar aquilo de uma forma mais, assim, firme. Foi ali que realmente foi digamos assim, a minha prova de fé mesmo, sabe? Porque eu achava que eu ia estar em casa curtindo o meu bebê, né? Só tendo a privação de sono, mas eu não tive só isso, né? Eu tive preocupações, bebê perdendo peso, ele ficou super magrinho. Para completar a situação, ele teve icterícia, teve que ficar internado. Então, eu encarei ali aquela internação. Para mim foi, imagina, a gente já naqueles hormônios, né? No puerpério. E eu tendo que encarar 3 dias hospitalizada com meu filho lá, chorando se acabar, porque não queria ficar naquele berço, com aquele óculosinho. Enfim, foi muito difícil. E aí, quando começou, na época eu não tinha pediatra, eu estava sem pediatra, o pediatra que acompanhava ele, que era o meu pediatra, ele estava de férias, e eu não conseguia consulta nenhuma. Então, assim, eu ficava em pânico, né? Meu Deus, será que eu tenho um pediatra que possa me ajudar? E aí, quando tudo começou indo bem, que o pediatra voltou de férias, eu tinha marcado a consulta, no dia que eu tinha marcado a consulta, ele já estava com 1 mês e alguns dias, ainda não tinha recuperado o peso nem de nascimento, eu tive uma crise de apendicite e fui para cirurgia mais uma vez.
Então, aquilo ali, pra mim, assim, sabe? Eu ligar pra qualquer pediatra para dizer assim, olha, eu tô indo pra uma cirurgia agora, eu preciso é, digamos assim, de uma, como é que se diz? Uma requisição não, mas uma orientação referente ao leite que eu vou dar ao meu filho, porque eu não poderia dar meu leite, né? Eu estava indo na cirurgia de emergência, ele teve que ir para a fórmula. Eu me lembro que relatos da minha mãe que cuidou dele nesse tempo que eu estava cirurgiada, ele nunca tinha pegado uma madeira, né? E aí minha mãe disse que assim, ficou, comprou uma madeira e foi aquela coisa assim, ele vai pegar, ele não vai ter nem a possibilidade dele nem rejeitar, porque o medo dela era ele rejeitar a mamadeira e como é que ele ia se alimentar, né? E aí eu chorava na emergência, dizia, não é possível uma coisa dessa, né? E foi quando, assim, Deus ele vai cuidando da gente em cada detalhe. Eu aprendi muito que cada situação Deus vai dando sinais muito claros de que estou aqui, tu está sendo cuidada. Sempre precisamos passar por aquela situação, por alguma circunstância. Não sabemos às vezes qual é. Não sabemos muitas vezes nem não temos resposta para tudo. A gente tem que entender isso, que a gente não tem resposta para tudo. Então, eu sabia que eu tinha que viver aquilo. Não sei porquê, mas eu tenho que viver. Eu disse, Senhor, eu estou aqui, né? E os sinais que ele me dava, claramente, foi a paz que eu senti quando eu entrei no bloco cirúrgico, porque até eu estar na emergência, eu não fui acolhida por nenhum profissional. Os profissionais que me atenderam, principalmente o médico cirurgião, foi extremamente assim, grosso comigo, sabe? Ficar dizendo, por que você está chorando desse jeito? Sabe? E eu, meu Deus do céu. Eu acabei de ter um filho, tô com um filho de um mês, né? Estava no carro com meu marido, meus sogros estavam me dando apoio, minha mãe estava trabalhando, ainda tentando resolver leite, fórmula, enfim. E aí, quando eu cheguei no bloco cirúrgico, sabe, eu senti uma paz tão grande e eu não me senti sozinha. Em nenhum momento eu não me senti só. E aí chegou uma médica, que acho que era anestesista, e ela começou a conversar comigo, perguntou como eu estava me sentindo. Eu disse, estou péssima, porque eu estou com um filho recém-nascido. E aí eu tô com muito medo, né? Tô com muito medo. E ela começou a me acalmar, sabe? Ia passar a mão na minha cabeça, ia me encorajar e começou a me perguntar como foi o nascimento do filho, como era aquele, como foi tudo. E aquilo ali me fez tão bem, sabe? Eu senti a mão de Deus ali. E Deus foi tão bom comigo que a cirurgia acabou por volta de umas 6 horas da noite. Eu dormi até 5 horas da manhã. Porque meu medo era ficar acordando na madrugada, sentindo falta do meu filho, vendo a mama ficar, né, enchendo, enchendo, vazando, vazando. Mas Deus me fez apagar mesmo. Eu acordei 5 horas da manhã, já perto de receber alta. E aí foi quando eu fui de novo ao encontro dele e achava, né, que eu disse, meu Deus, se ele pegou madeira por 24 horas, mas pegou, mas vamos ver, né? E aí ele foi pro peito assim, como se nada tivesse acontecido, sabe? Então as crianças, elas são sinais muito claros de Deus pra gente. Na verdade, eu acredito que Deus, ele usa muito as crianças, né? Porque eles são santos, né? E aí ele é Deus presente ali. Não tem outra dúvida. Depois que a criança faz 7 anos, né? Que já tá na idade da razão, e aí começa já outros questionamentos, enfim, mas enquanto tá bebezinho, Deus faz muito presente, porque ele é um anjinho, ele é um santo dentro de casa. As crianças são realmente santos dentro de casa. A gente não sabe o quanto a gente perde tempo, né, de não rezar com esses santos, porque nós estamos com os santinhos, né? E eu me apeguei a isso, sabe? Eu me apeguei a essa situação de que Deus estava me dando alguma mensagem, e aí eu tive muita dificuldade, né, de encarar todo o desconforto físico, porque doía pra caramba, né, eu fiz fissura, assim, na época nem se ouvia falar de laser terapia, então eu tive que encarar o banho de sol mesmo, né, e a mama, né, ainda hoje a mama, né, a gente sempre orienta a mama descoberta, e aí eu chorava de dor, sabe? Eu chorava de dor. E chorava por tudo, porque eu chorava com a dor e chorava porque não via meu filho sendo alimentado, né? Eu não via meu filho ganhando peso, eu via só perdendo. Então aquilo para mim era um fracasso, né? Eu dizia, meu Deus do céu, se tu me fez mãe, então por que eu tô passando por isso? Né? E vinha as outras ideias de que toda aquela pressão psicológica, né? Mas graças a Deus
depois desse sufoco todo de um mês e tudo, aí evoluiu bastante a amamentação. A gente cria resistência, é o que eu digo sempre às gestantes. A gente muitas vezes pensa em fracassar no primeiro momento, porque a gente vê a mama ferida, quando chega a pós-jadura, né? Aquele momento assim, o que é que está acontecendo, né? Aquela dor insuportável. Muitas mulheres têm reações, né? De febre, calafrios, né? E aquela mama muito endurecida e bem dolorosa, né? Que não pode nem encostar água, nem um abraço, né? Dá. Mas todas essas situações é para algum amadurecimento. É a mesma coisa do parto, né? A gente não sabe por que que a gente vive o parto, como vive aquele parto, né? A gente sempre tem que pensar o que que Deus está preparando para a gente, porque a vida do outro não é o mesmo que a gente está vivendo, né? Então, eu me lembro que quando eu estava grávida do meu primeiro filho, eu só chegava perto de mim histórias de bebê, né, mães que tinham perdido seu bebê e tudo, eu morria de medo de perder. E aí uma amiga minha me falou, Aline, cada um tem a sua história, né? Não é porque fulana teve, você vai ter também, né? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, sabe? Eu disse, poxa, é verdade. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua gestação, cada um tem o seu parto, cada um tem o seu processo de amamentação. Não é porque você sofreu uma amamentação que, meu Deus do céu, eu sou uma pobre coitada e eu não merecia isso. Não. Pelo contrário, eu acho que é uma coisa que eu aprendi muito, é que Deus nos dá grandes oportunidades de a gente crescer na fé, mesmo, principalmente, na verdade, principalmente no sofrimento. É difícil a gente aceitar, não é que Deus seja ruim, que castigar, mas eu vejo isso de uma forma assim, de uma profundidade espiritual, uma oportunidade, né, de aprofundamento espiritual muito grande. E agora mesmo estou passando por uma situação dolorosa, eu levei uma queda, né, eu tirei até a tipóia aqui para não ficar feio na live, né, mas foi bem dolorosa para mim. E uma amiga minha me orientou, Aline, não murmure, aceite, porque tem coisas da vida da gente que a gente tem que passar, a gente não sabe por que que Deus está te freando para alguma coisa. E eu acolhi aquilo, eu não vou murmurar, porque muitas vezes a gente acaba realmente murmurando, né? Meu Deus do céu, né? Que sofrimento, não aguento mais, né? Mas tudo isso passa, porque a amamentação, ela vai muito além do leite materno, né? Ela vai, alimenta, como até Evelyn falou, acho que é a coisa mais linda do mundo, que eu não sei nem se ela tá por aí, Ela mas entrou. que fala, tá? Uhum. E ela falou que a mulher quando amamenta, ela passa as suas virtudes também, né? E eu achei isso aqui tão profundo, porque o bebê, eu estudo muito a esterogestação, né? É um tema que é pouco falado, mas eu, assim, me apaixonei. E como ele se vincula à amamentação. A esterogestação é exatamente aquele processo do bebê estar gestando fora do útero, né? Ele passa por digamos, todas as sensações que ele está passando dentro da barriga da mãe, ele passa aqui fora. Então, a amamentação é o momento que ele se sente acolhido, que ele se sente amado, que ele se sente protegido. Pode perceber que bebê de 5, 6 meses, às vezes, se chegar num local diferente, a mãe às vezes até não entende. O bebê ele começa a querer o peito, e a mãe até às vezes fica assim, mas acabou de mamar, ou então acabou de comer, e quer o peito por quê? Porque ele está se sentindo inseguro por alguma coisa. E ele quer o peito para garantir a segurança dele, que é a mãe dele. Né? Até os 8 meses, a criança entende que mãe e bebê é uma coisa só. Né? Ele não, ele tem aquela fase, né? Aquela fase dos 8, 9 meses, que é aquela fase de separação, que o bebê chora muito quando a mãe sai de perto, porque ele começa a entender que a mãe e ele são pessoas diferentes. Né? Então, a amamentação é um vínculo, é de uma coisa assim, fora do normal. Mas esse vínculo ele não é somente o contato de pele a pele, né, do contato da mama com a boca do bebê, mas o olhar, o toque, aquele todo aquilo. Você pode perceber que o olhar do seu filho quando você está amamentando, você colocar seu filho para dormir amamentando, você perceber aquele olhinho fechando, né, porque está ali amamentando, e muitas vezes ele está nem saindo mais leite, ele está só usufruindo daquele cheirinho, né, do batimento cardíaco da mãe, né. Então isso é uma coisa assim que é coisas de Deus mesmo, né? E as pessoas precisam entender que não se tem como a gente, digamos, monitorar ou então controlar as coisas naturais.
a gente precisa estudar bastante, saber o que é uma pojadura, saber o que é normal. Porque, assim, na minha época, o que eu senti falta, mesmo sendo enfermeira, eu não sabia se aquilo era normal. Se eu achava que eu era anormal. Como eu falei, a minha família tinha um histórico de abundância de leite. Então, eu achava que eu era realmente a pessoa com a menos sorte do mundo. Que eu... Deu uma travadinha, Aline. Você está me ouvindo? Vamos ver se volta já. Ai, essas travadas são tão chatas, né? A gente fica assim, será que vai voltar? Ixi, Maria, não voltou ainda. Volta, não sei se ela tá me ouvindo. Caiu. Vamos chamar ela de novo, então. Espera aí. Não encontrei ela, não. Vamos ver. Achei. Vamos ver se dá agora. Oi, deu uma travada, não foi? Ai, voltou. Voltou. Não. Bom, Aline, estava falando, né? Acho que seria legal a gente já colocar, assim, falar da importância da hora de ouro, né? Para a gente ordenar um pouquinho, assim, a questão Sim, um sim. pouco fisiológica da amamentação, né? E aí a gente tenta responder um pouco as perguntas também que vieram na caixinha, alguns pontos importantes que... Sim, sim. Então, eu anotei aqui algumas coisas. Pronto, em relação à primeira mamada, né, muita gente pergunta assim, o que é que, qual é o mecanismo da descida do leite, né? Como é que realmente acontece? O leite, a gente tem dois hormônios importantíssimos, né, na produção e na injeção do leite, né, que é a prolactina, que produz o leite, e a ocitocina, que faz a injeção do leite. E a ocitocina é o mesmo hormônio que estava presente no parto, né? Por isso que a gente sempre fala que quanto mais o parto, mais natural for, melhor para a produção desse hormônio. Porque, por exemplo, o bebê que nasce com a cesariana eletiva, uma cesariana marcada, aquele hormônio não está sendo ali, digamos, não está naquele corpo daquela mulher. Então, o cérebro não entende que ali nasceu um bebê. Então, quando acontecer de uma cesariana ser eletiva, né, ser uma cesariana realmente necessária, aquele bebê, ele precisa estar em contato com a mãe o mais rápido possível. Então, quanto mais precoce esse contato, melhor. Porque vai aumentar 130% as chances daquele bebê amamentar até os 6 meses da produção de leite. Porque o cérebro já vai entender, opa, tem um bebê aqui. E eu já vou começar a produzir. O que acontece aqui, né, na minha cidade, que eu percebo muito pela vivência que eu tenho com as mulheres que amamentam, é que não acontece isso, né? Em cesariana, muitas vezes até no parto normal, o bebê se preocupa com tudo, né? Se preocupa com tudo realmente, mas não com isso. Acha que não, quando o bebê chegar no quarto, a gente coloca, né? E aí, isso já se perdeu aquele momento. Então, aquele momento não é somente para a produção do leite, não é somente para aumentar a chance de aleitamento exclusivo, mas também vínculo de mãe e bebê, do bebê entender também que saiu da barriga da mãe, que tem um colo ali, que tem, que tem a mãe, né? Porque ele entende tudo aquilo ali, a gestação é o mundo dele, né? E aí, quando ele nasce, ele precisa entender essa mensagem, ele precisa se sentir acolhido, ele precisa se sentir amado já no primeiro momento, no primeiro minuto de vida, né? Então, a gente não está Isso é uma tratando coisa como... muito importante para quem vai fazer o parto normal e tem o seu médico e tal. E mesmo para quem não tem o seu médico, vai para um plantão, enfim, é conversar desse momento, né? Nasceu, é Isso, colinho de mãe. E mesmo em cesariana, hoje, muitos médicos já baixam o campo cirúrgico, né? E colocam o bebê pele a pele. E pele a pele não é isso, rosto a rosto, né? Não é isso. rosto a rosto, é colo, é contato pele a pele. Isso Sim. é fundamental E para às a vezes o que questão acontece, né? da amamentação. Isso. O bebê às vezes sai, aí, mostra que o bebê nasceu e às vezes o bebê vai ser medido, pesado, aí empacota o bebê e coloca ali rostinho por rostinho para a mãe.
Mas o melhor, a melhor regulamento da temperatura dele é o colo da mãe, né? Ele pode ter os cuidados ali no colo da mãe, mesmo uma cesárea, né? Então é importante que as mulheres solicitem isso. Eu quero meu bebê no peito. Se o bebê está bem, a mãe está bem, né? Isso é importante a gente dizer também. Então, se tá os dois bem, não tem contraindicação nenhuma. O bebê pode ir para o peito da mãe, ficar lá, inclusive ficar na sala de parto até a mãe sair, né? Fazer todo esse contato, ele é muito importante, né? Outra coisa que muita gente fala da questão do colostro, né? Porque muita gente se assusta, né? Porque vê o colostro e aí fica, só vê isso, né? Mas o bebê, primeiro que ele nasce com uma reserva muito grande, e aí quando o bebê nasce, ele nasce com a capacidade gástrica pequena, né? Ele vai aumentando de acordo com o desenvolvimento dele. Então, ele não vai ter a necessidade de tomar 20, 30, 40, 50 ml no primeiro dia, 5 a 7 ml, depois gradualmente isso vai aumentando, de acordo com a necessidade daquele bebê. Às vezes o bebê está chorando, não necessariamente é por causa de fome, mas porque ele está estranhando aquele local. Ele está estranhando, então é preciso a gente fazer as técnicas de esterogestação para que aquele bebê ele se sinta no colo da mãe, se sinta como se fosse no ventre materno. Eu tive uma paciente recentemente que o bebê ele não pegava o peito de jeito nenhum e ela chorava muito, chorava muito, chorava muito, chorava muito. E a mãe começa realmente a ficar, né, apavorada, ela começa a ficar aflita, porque ela diz, meu Deus, meu bebê tá chorando, tá morrendo de fome, eu tô, né, não tô sendo uma boa mãe, né, se julga muito. E aí ela, veja como é o instinto materno, né, ela no mesmo momento, ela colocou a bebê aqui, no braço, no colo dela, e a bebê se calou, porque a bebê, ela tava sentindo a necessidade do colo, do cheiro da mãe. Ah, mas precisa se alimentar 3 horas, mas cada bebê vai ter sua demanda. Claro que a gente não vai deixar o bebê passar de 3 horas, 4 horas sem se alimentar. Mas chegou naquele limite, dá preferência ao que realmente é necessário para aquele momento. Tem aquele contato, aquele vínculo, né? Aquela toda todo o que é o principal momento do bebê, ele sentir que está com a mãe, sentir o cheiro da mãe. O bebê, muitas vezes, ele vai para o peito, porque na barriga ele sente tudo, né? Então, todas as emoções da mãe está sentindo. Os batimentos cardíacos da mãe está sentindo. Então, quando ele está na mama, ele muitas vezes quer só sentir o coração dela batendo, né? E nós temos... a natureza, ela é tão maravilhosa que ela, assim, compete tudo para que ocorra da forma mais natural possível. Se não ocorrer, obviamente, nós temos reajustes, né, que a gente estuda para isso, para poder ajudar. Mas, por exemplo, nós temos os glomérulos, que é aqueles pontinhos, né, a auréola ela já fica escurinha, né, por conta exatamente, é um ponto que atrai o bebê. É o alvo. A auréola, o alvo, exatamente. O bebê ele só chega a 20 centímetros, né, quando nasce. Então, ele chega exatamente a essa distância, esse palmo aqui, né? Veja, isso não é à toa, não é à toa, né? Então, ele chega exatamente esse espaço da mama para o rosto da mãe. E esses glomérulos, que é como se fossem pequenas verruguinhas, às vezes parecem umas verruguinhas, elas saem o cheiro do líquido amniótico. Então, o bebê ele se sente atraído. Isso não tem explicação, né, da beleza, gente. Não. Olha a perfeição de Deus. Antes de estarmos gestando, nós já temos as glândulazinhas ali, né? Isso. Quando a gente gesta, elas crescem um pouquinho de tamanho e servem também para lubrificar, né? Elas lubrificam e criam ainda uma película protetora de bactérias. Pensa! Exatamente. Exatamente. E ainda exalam o cheiro do líquido, semelhante ao líquido amniótico. Não tem? Ele se sente em casa, né? Quem que criou isso, né? Olha, e outra coisa, eu acho que é mais importante, por exemplo, o bebê não está pegando a mama de jeito nenhum. Você não pode, digamos assim, monitorar isso com um momento. Digamos assim, o bebê não está pegando, você está tentando quantas vezes? Não, é o primeiro momento que eu estou pegando, ou que eu estou tentando, e aí já desiste, ou então já se desespera, ou então acha que não vai dar certo. Essas mensagens que a gente emite para o cérebro, isso, obviamente, vai ter um impacto também, vai criar uma barreira. Então, a gente não pode se basear, porque o bebê não está pegando peito, porque eu não tenho bico, ou então o bebê não está pegando peito, ou então o bebê está chorando muito. Mas isso é um processo. A gente tem que entender que é um processo. O bebê está aprendendo a mamar.
A mãe não somente está aprendendo a dar o peito a ele, mas ele está aprendendo a mamar. Ele não nasce sabendo, enquanto está 9 meses só recebendo, recebendo. Então, ele está ali aprendendo a mamar. E cada bebê tem sua personalidade, cada bebê tem a sua vivência, cada bebê tem o seu... O que eles viveram na barriga da mãe é totalmente diferente de um para o outro, né? Tem mães que são mais ativas, que trabalham até o final da gestação, tem mães que são mais, né, digamos, menos ativas. Então, isso interfere bastante também, né? O bebê, ele sente falta daquele movimento que estava sentindo na barriga também. Então, a gente não pode, digamos, já diagnosticar aquilo por um momento, né? Ou então por, não, mas eu estou tentando já o dia todo, mas isso é um processo. Tente, continue tentando, continue tentando, continue tentando, né? Porque uma hora vai chegar. Isso é fato, uma hora vai chegar, né? Então, o aspecto emocional, eu acho que eu sempre gosto muito de estar também reforçando a rede de apoio, né? Que é muito importante. O pai, as avós, uma tia, enfim, as pessoas que estão ao redor daquela mulher, como é que pode apoiar aquela mulher, né? Encorajar aquela mulher, né? E não simplesmente falar coisas, é melhor tu comprar um leite, é melhor tu colocar uma mamadeira, né? Porque isso não é por maldade, né? Isso não é por maldade. É por questão mesmo de preocupação, né? Muitas vezes é a mãe dela, é a sogra, e fica preocupada, né? E acha muitas vezes que, chamou a consultora, chamou a enfermeira, é porque ela é incompetente e ela não tem capacidade de mamar. Isso é o que mais me dói, sabe? Porque a gente não pode pensar que um profissional é a mesma coisa. A gente coloca o bebê, vai para o pediatra todo mês, quer dizer que ele é incapaz de crescer? Ele é capaz de crescer saudável? Claro que não. A gente precisa dos profissionais exatamente para poder ter um apoio ainda melhor, né? Sim. Então, assim, a gente não pode julgar, né, a mulher porque na época, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, né? Não existia, né? Consultora de amamentação, não existia enfermeiras para isso, e a gente tinha que se virar mesmo. Mas que bom que hoje existe, não é? Que bom que hoje a gente tem esse suporte, né? E a gente vê, assim, as pesquisas estão cada vez mais se aprofundando nesse desenvolvimento, né? Do aleitamento, do vínculo, da esterilização. Hoje nós temos esse suporte de pesquisas, de evidências científicas que nos mostram qual é o caminho que devemos seguir, né? O que a gente deve realmente dar como foco, ou tirar como foco, ou não se preocupar, enfim, né? Isso. Deixa eu ver aqui alguma Isso coisa da mais rede de do meu apoio é roteiro. muito bom a gente falar, porque é muito comum, né? E realmente as pessoas às vezes não falam com intenção ruim, né? De magoar. Isso, Mas, claro, a puérpera tá ali, né? Fragilizada, porque a gente normalmente fica, né? Os hormônios estão todos ali à flor da pele. E aí tá aquela dificuldade da pega, às vezes tem bebês que não nascem sabendo mamar realmente, mas tem bebês que nascem, então tudo bem, né? E aí a é, gente vai. E esse processo, ele muitas vezes é lento, né? Então, assim, eu penso que a gente tem que ter a paciência, a certeza de que vai dar tudo certo, né? Podem vir os desafios das fissuras, às vezes por. Quando a pega não tá certa, dói, né? Porque a amamentação em si não poderia ser dolorosa. sim, Pega correta não dói, né, Aline? Claro que nos primeiros dias o bico do seio é um tecido sensível, dá uma assadinha assim, né? Mas é uma coisinha leve, passando o colostro ali, ou se já desceu o leite, o leite mesmo, pegando um solzinho, resolve, né? Mas fissura, ou pode ser o freio, né, da linguinha do bebê, isso, isso é tudo importante. Tem maternidades que não avaliam, né? E às vezes a mãe vai para casa com o bebê com aquele freiozinho, essa partezinha aqui, ó. Tem crianças que isso, nascem com ele bem grandinho, e aí as sim, fissuras vêm por consequência da língua do bebê também, mais é, presinha, né? Isso aconteceu com a minha irmã. Ela ficou 15 dias tentando, era o segundo filho. Na maternidade não foi avaliado. Ela que de repente teve uma intuição assim muito linda. Disse, olha a língua dele. Foi uma coisa assim, uma descoberta bem dela, né?
Então, assim, são coisas porque amamentar em si, se a pega tá correta desde o comecinho, não é para doer. E assim, se a gente percebe, a gente vai aprender a pega correta, né? A gente aprende isso tanto na Sim, maternidade, a gente estudando, vai ver. Depois a gente pode até botar nos stories aqui bem bonitinho, a pega correta. sim, sim. Mas assim, pegou errado, tira imediatamente, né? A gente não pode deixar, ah, não, só um pouquinho já vai arrumar, não. Isso é que vai fazendo com que vá machucando mesmo o É. seio, né? Então é muito E eu acho importante interessante sempre estar também. muito em cima. Às vezes no cansaço da madrugada, a gente dá uma, né? Uma assim, ai, É, deixa, né? Um pouquinho, aí no outro dia vem as deixa. consequências. E eu acho, Aí pra assim, madrugada. eu acho importante falar Mas, sobre ai, essa questão desculpa, da eu só pega. vou terminar de falar da rede de apoio que eu comecei para falar justamente isso. Ah, eu ouvi, né? Porque Sim. O Bento era bebê de mamar de 1 em 1 hora. Então, quando a minha avó viu, eu disse, gente, isso não é real. Esse leite é fraco porque ele É, mama e já tem fome. E aí é ela falou uma verdade. vez, eu disse, não, eu engulo uma vez. Duas, na terceira me deu assim uma brabeza, sabe? Aquelas brabezas que eu normalmente não sou braba. Aí eu Mas disse também não assim, põe fé, não, né? eu olhei pra ela e disse, não fala mais isso. Depois eu me arrependi, conversei com ela, enfim, né? Mas ela não falou mais também. Não, Mas então quando assim, alguém é chega, né, importante. eu escutava muito assim, tem certeza que ainda tem alguma coisa aí? Eu dizia, Aham. não, eu acho que agora deve ser Mas esse sobreuva. leite tá vazio, né? Ele tá É, murcho. como Isso é também já escutei importante assim, também. de falar assim, teu seio nem cresceu na gestação, acho que tu vai ter pouco leite, né? Digo, Jesus, a gente tem que passar realmente, engolir esses sapos, porque as pessoas realmente às vezes não têm maldade, não sabem Não, muitas vezes nem não o que tem. falar para aquela mulher, e Não às vezes quer tem. comportar ela de alguma maneira, mas não é bem o que é necessário, né? Em relação à pega correta, que eu estava falando, é importantíssimo a gente falar, porque às vezes o bebê pega corretamente, mas ainda tem uma fissura, né? Uma fissura leve, uma dorzinha que é normal. Por quê? Porque aquela mama não tinha aquela finalidade até aquele momento. Não tinha um bebê a cada de hora em hora para mamar, ou até menos, né? Então, a mama, muita gente fala assim, eu tenho que preparar a mama na gestação? Não. Por quê? O leite ele só é ejetado com a produção de quê? Da ocitocina. Se eu for fazer massagem, ficar ordenhando, ou ficar passando bucha, pomada na gravidez, eu posso trazer a ocitocina e acelerar o trabalho de parto, que não é legal, né? De acabar estimulando o parto prematuro. Então, por isso que na gestação, o importante é informações, é realmente estudar, participar de cursos, de palestras, conversar com outros profissionais, conversar com mães que já passaram por aquilo. Isso sim, né? Eu acho que a gente não vai a mãe, ela não vai se tornar uma expert na amamentação antes do bebê nascer, mas ela vai saber que aquilo é normal e o que não é normal. Porque, por exemplo, meu Deus do céu, meu bebê tá pegando, mas eu ainda tô sentindo dor, eu tô com uma fissura. Porque a sua mama, ela não tinha essa finalidade até o momento. Então, é normal algumas mamas terem fissura, independente de ter pega normal ou não. Por exemplo, meu primeiro filho, como eu falei, foi a fissura gigantesca, né? Foi aquela dor, assim, que era horrível. O meu segundo filho já dizia, não, agora eu sei, né? Eu vou conseguir, já vai ser diferente. Foi bem melhor, mas eu tive um pouco de dor. Eu tive uma fissura bem leve, com um pouco menos tempo, mas ele estava crescendo, ele estava ganhando peso, então ele estava mamando bem. Então, era normal aquele processo. Depois passou, né? Depois passou. Então, ter realmente ali naquele momento alguém que segure sua mão, que diz assim, é assim mesmo, né? E lhe encoraja para aquilo, né? Sabendo, não, você é forte, você vai conseguir, né? Você vai trazer tudo. E mesmo que a mulher decida, né? Não quero mais, mas também dar esse apoio à mulher, porque ela se sente muito culpada, né? A mulher, ela se sente e acha que ela não está sendo mãe, uma mãe assim, na verdade, ela não está sendo uma mãe, digamos assim, maravilhosa, né? E eu acho que no meio das próprias mães existe um pouco dessa competição de que quem mama, quem não mama, né? Tô vendo aqui alguém está perguntando sobre ductos entupidos, né? Já já eu toco nesse assunto. E é importante a gente se apoiar mesmo, né? Nesse aspecto de esses desafios. Desafios são necessários para quê? Para a gente superar,
né? Desafios não é para a gente fracassar, desafios não é para a gente desistir, desafios é para eu vou superar, eu vou conseguir. Então, a gente tem que ter esse pensamento. Quando eu queria trazer para, que eu te falei, né, falando sobre a questão do como os santos podem nos ensinar na amamentação, né? Eu queria trazer o exemplo de Santa Teresinha, que foi a santa que me ajudou muito a amamentar, principalmente na questão de não desistir e também na questão do cansaço, né? O cansaço, a privação de sono é uma coisa que enlouquece qualquer um, né? E eu me lembro que nas madrugadas eu me sentia muito solitária, né? Porque eu mesmo ficava com pena de acordar meu marido. E no segundo filho eu já não tenho mais rede de apoio, não. Tô grávida do segundo filho, né? No segundo filho a gente já tá assim, tão calejada, sabe? Porque tu às vezes prefere ficar só mesmo. Então, no primeiro filho tinha a minha mãe que revezava, tava sempre aqui em casa. No segundo, não. No segundo já cheguei na maternidade, já ficava sozinha com ele, já tava tudo tranquilo. É uma outra experiência. Mas a gente se sente um pouco só, né? A gente se sente assim, né? Eu queria alguém para estar ali com a gente e tudo. E aí eu me apeguei muito a Santa Terezinha, que ela, né, fala, não sei se vocês conhecem a história de Santa Terezinha, inclusive ela tá ali, que ela sempre tá ali perto de mim. E eu sou apaixonada por ela, porque é uma santa que ela ensina a gente, né, que a gente não precisa de grandes poderes, digamos assim, para ser santos, né? Porque os santos, antes, digamos assim, os santos anteriores, né, tinham poderes místicos, né, de flutuar, sei lá, ou de, enfim. E Santa Teresinha não, Santa Teresinha não tinha nada disso, né? Ela ensina a pequena via, ou seja, ela ensina que com pequenos sacrifícios nós chegamos a Deus, nós agradamos a Deus. Então, Santa Teresinha, ela fazia pequenos sacrifícios para agradar a Deus. Por exemplo, ela não cruzava as pernas, ela desencostava de um banco. Então, esses pequenos sacrifícios para ela era para agradar a Deus. Então, eu comecei a trazer isso para a minha prática, como mãe, como esposa e como dona de casa, em coisas que não me agradavam tanto, que eu estava cansada, que eu estava, né, assim, desestimulada, e começava a pensar e fazer a mesma coisa que Santa Teresinha fazia. De, ai meu Deus do céu, quando o menino acordava, era 2 horas da manhã, aquele olho, né, pinicando de sono, e eu pensava, não, Senhor, por ti estou aqui, né? Então, assim, é um amor que acaba a gente tomando força, né? E essa pequena via de Santa Teresinha, né, que nos aproxima tanto de Deus na simplicidade, né, nas pequenas coisas. Então, por exemplo, se a gente não gosta de lavar um prato, não gosta de lavar roupa, ou sei lá, tá com preguiça de tal coisa, mas oferta aquilo ali a teu Deus, porque aquilo é visto como algo muito maravilhoso para ele, né? Então, eu comecei a ver a privação de sono entregando a Deus. Eu sempre ofertava a Deus. Eu, Senhor, eu te entrego, tá aqui, eu tô cansada, tô muito exausta, tô me sentindo só. Mas eu sei que estás comigo, né? E aproveitava muitas vezes para rezar também, apesar de que eu não conseguia rezar tanto. Eu acabava me apegando ao celular, porque, né, a gente acaba. Eu acabava querendo um entretenimento, né? Para a hora passar mais rápido e tudo, principalmente nas madrugadas. E acabava indo para o celular e tudo. Hoje eu me controlo bastante quando estou dando mamar meu filho na mama, tem 1 ano e 3 meses. E a gente vai passar por desafios ao longo do tempo, não é somente no início da amamentação, né? O início da amamentação é um teste, né? Um teste bem pesado, né? Mas ao longo do tempo, então assim, eu cheguei a adoecer depois com meu filho já grandinho, com 4 meses, então eu tive crise de bursite, que eu não podia pegar ele no colo, que eu sofria muito de dor, porque quem tem bursite, tendinite, sabe, a dor é realmente muito forte. E dar de mamar para um bebê com uma crise dessa gente, eu não sei o que é não. Porque é uma coisa assim, Senhor, segura minha mão, né? Porque eu quero dar de mamar meu filho, ele tá precisando, mas eu tô com muita dor. Como já tive furúnculo embaixo do braço, né? Que eu não conseguia baixar o braço, eu tinha que dar de mamar a ele, né? Entre diversas outras coisas, né? Então, no decorrer, a gente acaba realmente tendo esses desafios para que a gente possa superar, né, e resgatar, né, fortalecer a nossa fé. Porque a gente sabe que a gente ter digamos, esse fortalecimento do que a gente é, do que nós viemos fazer aqui, né, a maternidade, ela nos prova muito, assim, de que o quanto nós somos muito especiais, né,
porque Deus, ele prepara muito, né, todo o contexto, né, a gente trazendo uma vida para o mundo, ou cuidando de uma vida, é uma missão que Deus nos dá e que a gente não pode achar que isso é qualquer coisa, ou então que, não vamos romantizar. Que digamos, a maternidade real, que muita gente fala, né, e o que eu acho romântico, sim, eu acho romântico, acho que a amamentação, ela é superável, ela é dolorosa, mas nessa dor a gente consegue entregar como o calvário, como a gente entrega também o parto, porque a gente sabe que vai passar, né? E se não passar, peça ajuda. A gente ajuda de tudo, de todas as formas. A consultora, como eu falei, ela ajuda tanto na parte técnica, como também conversando com a avó, com o pai, conversando com aquela mulher. Quantas vezes eu não fui para uma consultoria de amamentação e aquela mulher só precisava ser ouvida. Ela só queria ser escutada, ela não queria ali ninguém mexendo na mama dela e ninguém falando o que ela tem que fazer, não. Ela só queria desabafar, ela só queria ouvir, né? E a gente acaba tendo que ter essa desenvoltura também para acolher a dor daquela mulher, porque o puerpério não é fácil, para muitas mulheres realmente é difícil, é a questão hormonal mesmo, né? A gente acha que é uma coisa que, por que eu estou passando por isso? Mas é hormonal, é hormônio, é nosso, é fisiológico, né? Então, passa, né? Passa. Por que mesmo? Nem me lembro mais. Não é? Pois é. Eu não sei porque eu tô falando. Então, olha aí, que lindo. Minha bebê ganhou a medalhinha de Santa Terezinha hoje. Estou oferecendo os ductos entupidos ao Nosso Senhor. Perfeito. Sheila, né? Sheila, você está perguntando aí sobre os ductos. Posso responder, Gabi, logo? Ela está aqui falando. Nós temos 9 minutos. 9 minutos já? Meu Deus! Não. Então, em relação aos ductos, é importantíssimo, Sheila, é a massagem de ordenha, tá? Deixa eu ter aqui a minha mamazinha aqui, né? Didática. Antes de você sempre ofertar a mama, você faça a massagem. Isso para qualquer mãe, tá, gente? Quando vocês sempre forem dar ao peito, sempre faça essa massagem com uma força relativamente, né? Digamos assim, aplicando uma força boa, porque se a gente só for alisando, não vai funcionar. Porque o que acontece? Às vezes tem algumas mulheres que têm uma demanda de leite maior. Então, esses ductos, eles acabam ficando, digamos assim, acumulando leite. E aí impede que esse fluxo esteja realmente eficaz. Então, a massagem e a ordenha, antes do bebê mamar, ela é importantíssima, tá? Muito cuidado com o chuveiro quente, tá? Muita gente gosta do chuveiro quente, né? Para aliviar e tudo. A compressa quente, ela dilata os vasos e aumenta a produção de leite. Então, isso, se essa compressa quente, né, ou o chuveiro quente, não tiver uma ordenha eficaz, a mãe pode sofrer muito com a mastite, tá? Então, a gente sempre orienta a ter muito cuidado nessa parte das compressas, tá bom? É uma coisa que aconteceu comigo quando teve a pojadura, né, que desceu o leite, desceu no segundo dia. Foi parto domiciliar, então tinha a equipe das enfermeiras. Eu mandei para elas, eu disse, pelo amor de Deus, corram, porque ficou num estado que eu não conseguia mexer os braços, assim, né? E aí, claro, eu sabia tudo o que ia acontecer, mas quando nossa, a gente quer ajuda, né? Eu pedi socorro porque estava muito grave. E o medo de virar uma mastite era muito grande, assim, né? E aí, claro, foi enrijecido e eu não conseguia massagear porque eu não conseguia tocar. E aí elas fizeram algo que foi fantástico. Primeiro, o banho quente, a água quente nunca vinha para frente, era sempre nas costas. Né? No finalzinho, para passar uma aguinha, eu diminuía a temperatura da água do chuveiro para lavar o seio, assim, e lavar na frente, né? E elas fizeram a compressa da folha do repolho. Então, a gente congelava a folha do repolho lavadinha, né, no congelador. E aí aplicava na mama, porque o repolho é anti-inflamatório. Então, enquanto estava numa mama o repolho geladão, assim, na outra foi massageando para ir, né, liberando os ductos. E aí ela foi ensinando a massagem, né? Eu tinha feito curso de doula, tinha feito curso do parto, mas na hora a gente quer ajuda. Mas essa massagem que ensinou, né, Aline? Com as pontinhas, e é uma massagem... A gente vai sentindo onde tem os nozinhos, né? Sempre, principalmente quando tem o nódulo, né? Isso, quando sentir o nódulo, a gente aplicar uma força maior. Às vezes uma pessoa de fora faz essa massagem melhor do que a própria mãe, porque ela fica, né, meio receosa, e aquela pessoa já consegue aplicar melhor, a gente ensina o marido, a avó,
né, a todo mundo que puder realmente fazer essa massagem, e sempre ordenhar, né, de cima, puxando para cá, porque o leite ela não vai sair pelo mamilo, apertando o mamilo, né? A gente tem que pegar a auréola. Então, fazer essa ordenha, ela é muito importante. E o repolho, ele geladinho, ele é melhor do que uma compressa fria, de um tecido, alguma coisa assim, porque exatamente ele não vai impactar tanto a pele daquela mulher. Ele é muito bem recomendado. É isso. Ô, Aline, também uma questão do bico, né? Ai, tem tanta coisa para falar. Meu Deus! A Acho amamentação que é nós um tema vamos fazer uma bem... live de perguntas e respostas, porque tem muita É, pergunta. Sério. Mas eu acho que sim, porque tem muita pergunta. Ou a gente continua, de repente, né? Ó, tem a... isso que eu ia falar, ter a auréola pequena interfere, porque às vezes eu vou incluir essa pergunta do bico, né? Ah, mas eu não tenho bico. Tem que lembrar que o bebê não mama no bico, né? Isso. Vou Os achar aqui. ductos ali não estão no bico do seio, né? Mostra aí. Vários tipos de bicos aqui, ó. Nós temos, né, o plano, o invertido, o protuso, né? E é como você está falando, né? O bebê ele não vai pegar o bico, ele vai pegar a auréola. Claro que as mães que têm o bico invertido, elas passam um desafio maior, mas que não é impossível, tá? Então não desanimem, porque ele não é impossível, não. E a auréola, tanto a auréola grande, que tem mães que questionam, né? Ah, minha auréola é muito grande, o bebê tem a boca pequena. O bebê ele precisa pegar uma boa parte da auréola, não necessariamente a auréola toda. Então, tanto a auréola grande como a pequena, isso não vai interferir, certo? Ótimo. Ótimo. E lembrar também o quê? Que a produção do leite, o leite não fica acumuladinho ali guardado, né? Ah, então o peito grande é sinal de que tem muito leite. E peito pequeno é sinal de que não tem leite. Não, a produção ela acontece conforme a necessidade e a sucção do bebê, né? Isso, exatamente. É importante que 80% do leite produzido é na mamada. Então, peito não é Aí, estoque, né? Então, assim, a isso. mama, quando ela é sempre incentivada, estimulada, ela está sempre ali produzindo. Então, é importantíssimo quando o bebê parou de mamar, ainda tem leite, que tem mulheres que têm uma produção, né, grande, ela precisa retirar aquela mama, ou, perdão, aquele leite, para aquela mama esvaziar. Então, quanto mais vazia a mama, mais produção vai ter. Tem aqui uma pergunta falando assim, né? Existem mulheres que não produzem leite, o histórico da minha família não é muito bom. Pronto, eu vou dizer, no meu caso, a história da minha família era de abundância e eu não fui. Eu acho o seguinte, eu acho que a gente não tem que se preocupar, porque nós somos, cada um tem a nossa geração, né? Você tem a sua história, sua avó teve a dela, sua mãe teve a dela, então cada um vai ter a sua história. Eu acho que a gente fica muito, né, na comparação, né, assim, de cada vida, de cada história. E até mesmo os fatores genéticos, eles só remetem a 20% toda a nossa história. Tudo que a gente desenvolve no decorrer da nossa vida, 80% desses fatores são externos. Então, nem a genética a gente pode, digamos assim, se basear tanto. Porque a gente fica tanto assim, ah, não, mas minha mãe teve, eu vou ter. Né? Minha avó teve, eu vou ter. Não, viva o seu momento. Talvez você se surpreenda com você mesma. Talvez você se Exatamente. surpreenda com tudo, com o seu bebê, né? Seu bebê vai lhe ensinar. Essa dupla, né? Essa troca, né? Vocês vão se conhecer. Né? Eu lembro que quando chega o segundo filho, né, Gabi? Aí a gente fica naquele questionamento, né? Como vai ser? E eu falava para as pessoas, gente, eu vou conhecer Miguel ainda, Miguel vai nascer, e eu vou conhecer ele vai me dizer quem é ele. Eu não posso dizer assim, ah, eu vou fazer tal coisa, vai ser desse jeito, vai ter ciúme, vai ter isso. Não. Deixa eu conhecer, né? Deixa eu viver o momento. A gente se apega muito ao passado e ao futuro, que muitas vezes nem é o que a gente vai viver, né? Então, se Exatamente. apeguem à Nossa Senhora, se apeguem ao que o nosso Senhor fez, né, a nossa essência feminina, né? E se precisar de ajuda, não tenham vergonha de pedir ajuda a uma profissional, né? De uma consultora de alimentação, de uma pediatra, de uma enfermeira, enfim, de alguém que tenha uma experiência, até mesmo de uma mãe, que às vezes tem mães que já, né, por passar aquela experiência, já passa tranquilidade para uma outra, né? Uhum. E a gente lembrar, né, que é da perfeição de Deus. Deus fez Sim. tudo perfeito, né? A nossa natureza, ela vem pronta, os hormônios estão ali. Então, a gente tem que acreditar nisso para que todas essas coisas saiam da nossa cabeça, né? E a gente possa mesmo viver essa maternidade e doar-se, assim. Eu lembro muito da frase com a amamentação do Fulton Sheen, né? Que a maternidade é uma eucaristia natural.
O que Jesus fez na É, Eucaristia? Ele se doou por inteiro, né? A tomar o meu corpo e beber o meu sangue, né? E o leite né, feito do sangue, ele se transforma nas glândulas mamárias, é que ele se torna branco. Então, olha a beleza disso, né? Como é uma exatamente. entrega, é uma oferta E muito se a mãe importante para a tiver criança. Se a mãe tiver doente, por exemplo, às vezes se preocupa muito, né, da mãe doente, gripada, mas a mãe doente, o próprio leite produz anticorpos para proteger aquele bebê. Então veja como a natureza ela é perfeita. Ninguém, É. qualquer pessoa que esteja doente não vai produzir isso para o bebê, mas a mãe produz através do seu leite. Tanto e o bebê doente também. O bebê doente, o leite ele muda de cor, né? Ele fica bem muito mais forte, né? Então, tudo isso é Uhum. natureza que vai. Tanto que, veja, uma das coisas que eu sempre achei linda na maternidade, muito antes de ser mãe, que eu via, né, Aline, minhas peraí, filhas. peraí. Vai terminar, gente.